Você sabia que algumas das maiores transformações da história humana começaram com a ascensão de impérios, crenças religiosas, grandes exploradores e eventos trágicos? Dos vastos desertos da Pérsia aos fiordes gelados da Escandinávia, os ecos desses eventos ainda ressoam em nosso mundo moderno. Impérios surgiram e caíram, deixando para trás legados de intercâmbio cultural, inovação e, às vezes, destruição. As religiões se espalharam pelos continentes, moldando códigos morais e influenciando o curso da história. Os exploradores mapearam novas terras, conectando culturas distantes e gerando novas ideias. E durante tudo isso, guerras e conflitos remodelaram fronteiras, derrubaram impérios e deixaram uma marca indelével na psique humana. Esta jornada no tempo nos levará da ascensão do poderoso Império Persa à devastação da Primeira Guerra Mundial. Vamos mergulhar nos avanços culturais, políticos e tecnológicos que moldaram nosso mundo. Compreender o passado é uma jornada de autodescoberta, uma forma de compreender as forças que moldaram nosso presente e continuarão a influenciar nosso futuro. Por volta de 550 a.C., na terra que hoje chamamos de Irã, um poderoso império emergiu sob a liderança de Ciro, o Grande. Ciro, um estrategista militar astuto e líder visionário, uniu as tribos persas dispersas e lançou as bases para um império que se estenderia do Mar Egeu, no oeste, ao Rio Indo, no leste. Ao contrário de muitos governantes de sua época, Ciro era conhecido por sua política de tolerância e respeito para com os povos conquistados. Ele permitiu que as populações conquistadas mantivessem seus costumes, religiões e até mesmo governantes locais, desde que pagassem impostos e reconhecessem a autoridade persa. Essa política de tolerância garantiu estabilidade e lealdade dentro do vasto império. A Estrada Real, uma maravilha da engenharia antiga, se estendia por mais de 2.700 quilômetros, conectando os cantos mais remotos do império e facilitando o comércio, a comunicação e o intercâmbio cultural. O legado persa se estende muito além de sua infraestrutura impressionante e poderio militar, oferecendo lições valiosas para o mundo moderno. No século VII d.C., uma nova fé emergiu da Península Arábica, alterando para sempre o curso da história. O Islã, que significa submissão à vontade de Deus, foi revelado ao profeta Muhammad em Meca, um centro movimentado de comércio e peregrinação. Um século após a morte do profeta Muhammad, o califado islâmico se estendia da Espanha, no oeste, às fronteiras da China, no leste. A Era de Ouro Islâmica, que abrangeu aproximadamente do século VIII ao XIII, testemunhou um florescimento sem precedentes de conhecimento, arte e cultura. Estudiosos islâmicos fizeram contribuições inovadoras para a matemática, astronomia, medicina e filosofia. O legado da Era de Ouro Islâmica continua a moldar nosso mundo hoje, desde a geometria elegante da arquitetura islâmica até os princípios fundamentais da álgebra. A Inquisição Espanhola, estabelecida em 1478 pelos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, lança uma longa sombra sobre a história da Espanha e da Europa. A Inquisição foi ostensivamente criada para combater a heresia e garantir a unidade religiosa na Espanha, visando particularmente os conversos, judeus que se converteram ao cristianismo, mas eram suspeitos de praticar secretamente sua antiga fé. No entanto, os métodos da Inquisição eram frequentemente brutais, e seu alcance se estendia muito além de questões de doutrina religiosa. Os suspeitos eram sujeitos a interrogatórios, muitas vezes sob tortura, e forçados a confessar seus supostos crimes.
Os próprios julgamentos eram frequentemente secretos e careciam do devido processo legal, com acusações baseadas em boatos, rumores e vinganças pessoais. A Inquisição Espanhola serve como um lembrete severo dos perigos do extremismo religioso e da importância da tolerância e da liberdade de consciência. É um capítulo sombrio da história humana, um conto de advertência sobre os perigos do poder desenfreado e a importância de proteger os direitos de todos os indivíduos. Dos fiordes gelados às costas ensolaradas. O legado viking. Emergindo dos fiordes gelados da Escandinávia, no final do século VIII, invasores vikings incutiram medo nos corações das comunidades costeiras em toda a Europa. Os navios vikings, obras-primas da engenharia naval, permitiam que navegassem por rios, atravessassem mares abertos e lançassem ataques surpresa com velocidade e agilidade notáveis. No entanto, os vikings eram mais do que apenas invasores implacáveis. Eles também eram comerciantes, exploradores e artesãos habilidosos. Os vikings estabeleceram entrepostos comerciais e assentamentos a distâncias enormes, da Terra Nova, na América do Norte, ao Mar Cáspio, na Ásia Central. A Era Viking, que abrangeu aproximadamente do século VIII ao XI, deixou uma marca indelével na paisagem genética, linguística e cultural da Europa e além. Os vikings, antes temidos como bárbaros, são agora reconhecidos por suas contribuições significativas para a exploração, comércio e intercâmbio cultural. Dinastia Ming. Uma idade de ouro no Oriente. A dinastia Ming, que governou a China de 1368 a 1644, inaugurou uma era de prosperidade sem precedentes, brilho cultural e expansão territorial. Sob a dinastia Ming, a China experimentou um período de crescimento econômico e inovação tecnológica. A restauração do Grande Canal, um vasto sistema de hidrovias que liga o norte e o sul da China, facilitou o comércio e a produção agrícola. Artesãos Ming produziram porcelana requintada, seda e laca, que eram muito procuradas em redes comerciais em toda a Ásia e Europa. A dinastia Ming também foi uma época de grande conquista cultural. A literatura, pintura e cerâmica Ming floresceram, refletindo a riqueza e a sofisticação cultural da dinastia. O impacto da dinastia Ming continua a ser sentido hoje na arte, cultura e posição global da China. Um mundo engolfado. A Primeira Guerra Mundial, um conflito global que engolfou a Europa, e além de 1914 a 1918, marcou um ponto de virada na história humana. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria-Hungria em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, desencadeou uma teia complexa de alianças e falhas diplomáticas que mergulharam a Europa no conflito mais mortal que o mundo já havia visto. A Primeira Guerra Mundial foi caracterizada por sua escala sem precedentes de violência, inovação tecnológica e impacto global. Novas tecnologias de guerra, como metralhadoras, gás venenoso e tanques, transformaram o campo de batalha em um campo de extermínio mecanizado, resultando em milhões de baixas. O impacto da guerra se estendeu muito além dos campos de batalha da Europa, levando ao colapso de impérios e ao redesenho de fronteiras políticas. O Tratado de Versalhes, que encerrou oficialmente a guerra, impôs duras penalidades à Alemanha, semeando as sementes de ressentimento e instabilidade que contribuiriam para a eclosão da Segunda Guerra Mundial apenas 2 décadas depois. O fio inquebrável, conectando passado, presente e futuro. Ao longo de nossa jornada no tempo, explorando a ascensão e queda de impérios, a disseminação de religiões e a devastação da guerra, uma coisa fica abundantemente clara.
O passado não é uma relíquia distante e irrelevante, mas sim um fio inquebrável que nos conecta ao nosso presente e molda nosso futuro. O legado de tolerância do Império Persa nos lembra da importância de respeitar a diversidade e abraçar o intercâmbio cultural. O florescimento do conhecimento na Era de Ouro Islâmica ressalta o poder da curiosidade intelectual e da busca pelo conhecimento. A Inquisição Espanhola serve como um alerta severo contra os perigos do extremismo religioso e da supressão da liberdade de pensamento. As viagens de exploração e comércio dos vikings destacam a interconexão do nosso mundo e os benefícios do intercâmbio cultural. Ao compreender o passado, nos equipamos para navegar pelas complexidades do presente e construir um futuro melhor para as gerações vindouras.